Glória a Deus! Vamos examinar a Escritura nesta manhã em João capítulo 20, versículo 1, que diz da seguinte maneira: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Então correu e foi Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Amados e queridos, a ressurreição de Jesus no oitavo dia. O oitavo dia era o primeiro dia da nova semana, contando-se a partir do sábado. O oitavo dia era um dia especial na lei e um tipo poderoso do dia de domingo, um dia que revela a graça. Era um dia em que a mulher que havia tido filho varão podia aproximar-se do templo para levar o seu filho para ser circuncidado. Também era um dia de circuncisão para todos os meninos, como está escrito em Levítico capítulo 12, versículo 2. Era um tipo de apresentação de um novo nascido diante de Deus. Era o dia em que o ex-leproso liberto da lepra, que já era liberto da lepra, que é um tipo de pecado, e apresentava-se diante do templo para cultuar. Era um tipo de honraria que os gentios apresentavam diante de Deus das nações. Era um dia de manifestação da glória do Senhor quando Israel apresentava-se diante de Deus. Também era um dia em que o cordeiro recém-nascido era livre do convívio da sua mãe para ser dedicado ao Senhor. Era um dia de descanso depois de todas as festas. Além de todos os sábados e dias de festa, era um ato de caminhar a segunda milha depois do sábado. Era também um dia além do sábado. Era um dia de descanso das obras religiosas. Nesse dia, Jesus ressuscitou, em um domingo, depois de mostrar o seu senhorio sobre o sábado. Porque a Bíblia ela vai relatar que antes que chegasse o sábado, ele estava dentro do sepulcro. O Senhor do sábado estava descansando, cumprindo a lei. A vitória de Cristo sobre a morte e o sepulcro. Ele triunfou sobre a morte ao ressurgir sobre o sepulcro e ao deixá-lo aberto. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e Oséias capítulo 13, versículo 14. O sepulcro aberto é a demonstração cabal que as portas do Hades ou Sheol foram abertas e uma cortesia do esposo à sua esposa, a igreja representada ali pelas Marias. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que fora removida. Essa é a primeira mensagem depois da ressurreição. Estava ele de acordo com a mentira do sumo sacerdote. A primeira mensagem a ser anunciada foi uma mentira, porque eles disseram que Jesus não havia ressuscitado, os soldados e o sumo sacerdote. Mas Maria Madalena voltou ao sepulcro novamente e conheceu a verdadeira revelação da ressurreição, e ela foi liberta. Porque no versículo 2, como lemos, disseram: Então correu e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Levaram o corpo do nosso Senhor e não sabemos onde puseram. Essa foi a primeira mensagem, mas depois que ela voltou, que ela recebeu a revelação da ressurreição de Cristo, Cristo disse: Vai e anuncia aos meus irmãos que eu ressuscitei e fui para o meu Pai. Então, que possamos neste dia lembrar da ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi removida. Glória a Deus, porque ele anunciou
que ele deveria padecer, sofrer, ser entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, fazendo que assim nós pudéssemos ter o direito da vida eterna, cravando o escrito de dívida que era contrário a nós. Que você tenha um dia abençoado na poderosa paz do Senhor Jesus. Que o seu dia seja repleto de paz, de graça e de bondade, segundo a vontade de Deus e segundo o cumprimento da sua palavra em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e examine a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, porque os dias são maus, são difíceis, mas que o Senhor possa te dar força. Até o próximo momento, examinando a Escritura.